Olá, professores e professoras da terceira série do ensino médio. Eu sou a Silene Neves, sou professora do Estado há mais de 20 anos. No momento, eu atuo como PCNP da diretoria Sul 3. Agora, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou morena, tenho os olhos claros, eu estou usando um óculos de armação azul. O meu cabelo é castanho na altura dos ombros e eu estou usando uma roupa preta. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de recuperação e aprofundamento. A nossa formação de hoje é para a terceira série do ensino médio do Aprender Sempre 2022. Formação, de ano série. Tá? Agora eu vou subir aqui o meu material para a gente dar sequência à nossa formação. Isso, acho que agora vocês estão vendo o meu material. Então, gente, a gente hoje vai falar da F6. Vamos ter aqui uma conversa sobre a sequência de atividade 6 do volume 1, parte 2. Vamos lá. O material, vocês já sabem, né? Toda a formação aparece. Se você baixou o PDF, é só você clicar aí no quadrado onde está escrito Ensino Médio e você vai poder acessar o material de matemática da sequência de atividade 6. Se você está me ouvindo, por favor, pegue o seu material, aquele impresso, tenha em mãos para acompanhar junto com a gente, tá bom? Ou você pode acessar pelo site do Currículo Paulista. É só você ir lá em materiais, ensino médio, aprender sempre, e você vai achar aí o material, volume 1, parte 2, lá na sequência 6. Antes da gente começar a nossa conversa, vamos aqui colocar como funciona essas formações de ATPC do projeto Recuperação e Aprofundamento. Ela é dividida, gente, em 2 semanas. A semana A, quem faz é o professor Marco Assis. Lá da formação, chama formação de etapa, é 45 minutos, que ele mostra todo o contexto usado para aquela sequência de atividades. Terminando, ou posteriormente, ou quando estiver lá, conforme o horário da sua escola, tem o desdobramento da pauta. O que é esse desdobramento? É a reunião entre pares, professores de matemática, que vão discutir, vão conversar sobre o que foi colocado lá na formação de etapa, tá? Já vão anotando o que o professor colocou, dando as suas opiniões, anotando lá olhando para o material, anotando coisas que são pertinentes daquele contexto. Na semana A, acabou aquela semana A. Aí tem a semana B, que é a próxima semana, que é essa que vocês estão nos assistindo agora. Então, é a gravação que aparece, é a gravação do ano série, a formação ano-série, também de 45 minutos, que é essa que vocês estão agora vendo hoje. Então, ela é aquela gravação que já não é mais igual para todo. Quando eu falo todo mundo, eu estou falando de série, tá, gente? Porque o ensino médio são 3 séries. Então, a gente vai procurar lá no canal Laranjinha quem é a minha série. No nosso caso aqui, a terceira série. Assistiu, viu lá a Silene falando das atividades, do contexto, da TPC, terminou, ou quando for o horário que a sua escola estipulou, você vai se reunir com seus pares, mais uma vez. Vão rever o que vocês fizeram lá na etapa, na formação de etapa, e vão lá conversar, discutir e verificar como que essa sequência 6 será desenvolvida em sala de aula, tá bom? Então, os momentos da TPC do projeto Recuperação e Aprofundamento acontecem desta maneira. Ah, Silene, mas eu não assisti. Olha aí, passando aí como que a gente acha
quando a gente perder o horário da escola, tá? Então, vai lá, seleciona lá, formação, recuperação e aprofundamento. As datas, sempre às quintas-feiras, tá, gente? A nossa formação, ela sempre vai ao ar às quintas-feiras. Aí você clica aí aonde você perdeu, tá bom? Aí aparece o laranjinha aí, se for formação ano série. De novo, vou lá no centro de mídia, sou servidor, acesso, ponho minha senha e o login da sede, coloco recuperação e aprofundamento, a data sempre às quintas-feiras, e aí acessar, pesquisar, e aí eu acho o vídeo que eu perdi, ou que eu não pude por um problema, alguma coisa que aconteceu, eu não pude assistir às quintas-feiras ou no momento que esse vídeo foi para o ar, tá? Então, aí a gente tem o cronograma, tá? Por que tem esse cronograma? Gente, acabamos de falar. Ai, eu estava lá com meu pai, aí meu pai naquele dia não estava na escola, e aí ele falou, o que aconteceu? Aí eu vou lá, olha, vai lá no centro de mídias, verifica lá o dia 12/5, baixa lá a formação de etapa, assiste lá, depois a gente conversa. Então, por isso que tem esse cronograma. Vocês podem ver que as datas são sempre às quintas-feiras. O nosso segundo bimestre começou no dia 25 de abril. Então, a primeira formação aconteceu na quinta-feira posterior, que foi o dia 28 de abril. O contexto foi que nós estamos usando na sequência de atividades do segundo bimestre, são conhecimentos específicos do professor de matemática. Então, lá no dia 28/4, a formação de etapa mostrou conhecimento comum especializado do conteúdo. Aí, no dia 5, ano série, a SA5. Aí está dizendo SA5, mas é a primeira sequência do segundo bimestre. Esse ano está diferente do ano passado. O caderno é semestral, dividido em parte 1 e 2. E a parte 2 é continuação, tá? Então, se você está aí um pouco atrasado, se aconteceu alguma coisa, a minha turma foi mais lenta, eu perdi alguma coisa, então tem o cronograma aí para a gente se atualizar e não se perder, tá bom, gente? Então, aí aconteceu a formação ano série, que mostrava as atividades, como esse conhecimento especializado do conteúdo incide dentro das atividades da SA5. Bom, no dia 12/5, semana passada, o professor Marco Assis, ele mostrou esse conhecimento específico do professor de matemática em relação ao conteúdo e o conhecimento dos estudantes. Hoje, dia 19, estamos aqui na SA6 para falar desse conhecimento do conteúdo e dos estudantes em relação ao ano série. Então, a primeira série vai falar sobre o conhecimento do conteúdo dos estudantes, a segunda série em relação à segunda série, e eu estou aqui falando da terceira série. Continuando, as sequências 7 e 8, que encerram o bimestre, elas vão acontecer na formação de etapa, dia 26/5, e no dia 2/6 para a formação de série do ensino médio. E vão falar do conhecimento específico do professor de matemática em relação ao conteúdo, em relação ao ensino. Depois a gente detalha mais um pouco. No dia 6, aí tem a formação de etapa também, só que falando do conhecimento horizontal e do conteúdo. Repare que entre o dia 6/6 e o dia 26/6 não terá a formação de ano série. Por quê? Porque tem um feriado aí no meio, tá, gente? Então, aí, o pessoal, a Rosana, a professora Rosana e o professor Marco, eles vão retomar a formação de etapa, já no dia 26, já de olho no terceiro bimestre. Então, é o pé no segundo e o olho no terceiro. No dia 7, um dia antes que antecede o final, né, do segundo bimestre, aí
tanto a professora Rosana para os anos finais e o professor Marco para o ensino médio vão fazer aí uma retomada de tudo o que aconteceu nesse segundo bimestre. Então, tá aí, esse é o cronograma do que está acontecendo no segundo bimestre. E já que a gente está falando de conhecimento específico do professor de matemática, vamos ver qual é o contexto do segundo bimestre. Como ficou esse contexto do segundo bimestre. Então, o contexto é o conhecimento especializado do professor de matemática. Na SA5 foi colocado conhecimento comum e especializado do conteúdo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Conhecimento do conteúdo dos estudantes, que é a SA6, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Vamos falar disso hoje. Na SA7 e SA8 é o conhecimento do conteúdo em ensino, e na SA7 e 8, conhecimento horizontal e do currículo, que é, por causa do feriado que eu já mostrei, se repete a formação de etapa, tá? Então, vamos lá agora. Quais são os objetivos de hoje? Já retomando, olhando como que funciona a TPC, como que está o contexto desse segundo bimestre. Agora vamos para o objetivo de hoje. Retomar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa, e que são os conhecimentos específicos do professor de matemática. E depois a gente vai analisar SA6, volume 1, parte 2, do material Aprender Sempre 2022, da terceira série. Então, a gente vai ver, na prática, algumas atividades que a gente vai reconhecer esses conhecimentos do conteúdo e dos estudantes, tá? Vamos lá retomar algumas coisas para a gente relembrar, mesmo que tenha as anotações que vocês já fizeram na formação de etapa, a gente vai dar uma relembrada, uma retomada agora, para ficar fresquinho, para a gente partir agora, depois, para as atividades. Então, vamos lá. Então, olha só, conhecimento especializado do professor de matemática. A Débora Boll, junto com os seus colaboradores, o pessoal que lá, o grupo de pesquisa dela, ela partiu do que Schumann já tinha estabelecido lá em 86, do conhecimento necessário para a docência. Mas ele não fala que é professor de matemática, ele fala que é docente. Lá em 86 o Schumann falou isso. E ele estabeleceu o seguinte, que tem que ter o conhecimento do conteúdo, tem que saber matemática, né? Precisa, estou trazendo aqui para a gente, tá? Precisa do conhecimento didático do conteúdo, ou seja, eu preciso ensinar matemática. E do conhecimento curricular, que eu preciso saber o que eu tenho que ensinar, de que forma eu preciso fazer isso. A Débora e o grupo dela pegou que o Schumann tinha estabelecido lá em 86 e trouxe para a educação matemática. Falou, peraí, então vamos fazer só para matemática, vamos ver o que esse conhecimento necessário não é só para a docência, é para a docência em matemática. Então, eles foram lá e dividiram em duas partes. O conteúdo da disciplina, quando a gente fala conteúdo da disciplina, a gente entende conteúdo como objeto de conhecimento, habilidades, tudo aquilo que tem no nosso currículo. E disciplina, a gente entende como componente curricular, que agora matemática não é mais disciplina de matemática, é componente curricular. Então, esse primeiro bloco, que fala especialmente do conteúdo, tem o conteúdo especializado, né? E tem o conteúdo comum, conhecimento comum do conteúdo, que é aquela matemática que a gente tem lá na escola básica, que é o que os nossos estudantes saem, ou deveriam sair, sabendo agora na terceira série do médio. O conteúdo do horizonte matemático, esse não aconteceu ainda, esse é o que eles vão
passar lá em junho para a gente. É a ordem que esse conteúdo aparece no currículo. O outro bloco é o bloco pedagógico, né, do conteúdo. O que é? O que eu tenho que fazer para passar o que está dentro da minha cabeça para a cabeça dos estudantes em relação à matemática, ao ensino da matemática. Então, nós estamos bem ali nesse ponto vermelho. Conhecimento do conteúdo e dos estudantes, que é saber apontar as dificuldades dos estudantes. Então, antes de começar a minha aula, eu já tenho que estar ligado em onde é que eles vão ter problemas para resolver as situações. E onde eu vou saber, nossa gente, onde eu vou saber que dificuldades, quais os possíveis erros que os meus alunos, meus estudantes vão cometer? Pelos registros. Então, quanto mais registro a gente tiver, mais a gente vai entender quais são essas dificuldades. O conhecimento do currículo, que é a distribuição, né, desse conteúdo, e conhecimento do conteúdo do ensino, que são as diversas maneiras de desenvolver o que está proposto. Então, são as estratégias, a gestão de sala, isso aí a gente vai ver lá na sequência 7 e 8. Então, aí é um panorama do que foi colocado, as palavras, né, com o nosso entendimento, o que foi colocado na formação de etapas, que aconteceu lá na semana A. E agora, a gente vai para o nosso segundo momento, que é aquela parte que é realmente lá da nossa formação de série, né? Cada série tem lá a sua parte específica da S a 6, né? Agora a gente vai estar aqui na terceira série do médio. Então, a S a 6 da terceira série do médio, ela traz essa habilidade. É uma habilidade, é a habilidade 14 do 9º ano do ensino fundamental, dos anos finais. Resolver e elaborar situações, problema de aplicação do teorema de Pitágoras. Então, os processos cognitivos é resolver e elaborar. Quais os objetos de conhecimento matemático envolvidos? Relações métricas do triângulo retângulo. Por quê? Porque o teorema de Pitágoras é uma dessas relações métricas do triângulo retângulo. Aí, agora, a próxima tela, a gente vai ver as aulas propriamente ditas. Então, a gente tem aí, a gente sabe que o Aprender sempre vem dividido em 8 aulas, de 2 a 2. A aula 1 e 2 traz estudo do triângulo retângulo. A aula 3 e 4 traz esse estudo já no plano cartesiano, com a aplicação do teorema de Pitágoras. A aula 5 e 6, diagonal, cálculo da diagonal com prisma, aí a gente já está juntando a geometria espacial, né? Olha aí o conhecimento do conteúdo dos estudantes. Prisma, será que é tão direto, tão natural, quando a gente falar o prisma, ele já vai ter na mente dele a representação? Vamos pensando aí no conhecimento dos estudantes. E a aplicação de teorema de Pitágoras. Essas 2 aulas, gente, eu vou antecipar, elas são bem puxadas, bem complexas, e essas aulas trazem bastante a geometria espacial. Esfera, prisma, pirâmide, mas a gente vai ver. Calma aí, vamos passar aqui. Agora vamos ver aula a aula. Aula 1, 2 é estudo do triângulo retângulo. E aí, a gente, nessa aula, tem uma atividade do SARESP, ela já inicia com uma atividade do SARESP, que fala das relações métricas no triângulo retângulo. Né? Então, traz... Ah, Silene, mas a minha turma já tá isso consolidado e tal. Então, a gente já vai pensando, por isso é bom vocês estarem com o material agora na mão, porque vocês já vão lendo as atividades junto com a gente, vai falando, mas
a minha turma já consolidou isso. Ok, então já vamos planejando, ganhando tempo, porque a aula 7 e 8 está mais complexa. Então, ela traz essa atividade do SARESP, ela traz um quebra-cabeça super legal, achei bem bacana, para relacionar as áreas das figuras com o Pitágoras, achei bem legal. Traz uma atividade de Enem, bem bacana também, gostei. Mas, olha aí o conhecimento dos estudantes. Raiz não exata. E aí, professor? Pensa, você está pensando comigo, né? Ah, meu Deus. Então, é raiz não exata, fatoração. Tá tudo certinho com essa turma? Ok. Manda prazo. Agora, se não, a gente vai ter que repensar, retomar. Por isso, mais uma vez, a gente fala da importância de ler bem as atividades antes de entrar na sala. Aula 3 e 4 já é tudo isso no plano cartesiano, né? Então, aí ela já vai trazer essa questão o Pitágoras, né, o teorema de Pitágoras, relacionado com a distância de 2 pontos. Já foi visto isso lá na aula 5, na SA5, que já foi falar a distância de 2 pontos. Então, a gente pode enunciar a aula, dizendo que eles já fizeram, ou alguma atividade que ficou para trás, a gente pode incluir ela agora. Ela tem uma atividade que fala de triângulo equilátero, falando da altura. Ó, olha aí, conhecimento do conteúdo dos estudantes. Tudo tranquilo com um triângulo equilátero? Beleza? O problema é números reais, raízes não exatas. Tem a atividade da P e tem a diagonal do quadrado, que é uma coisa bem importante do teorema de Pitágoras, é uma aplicação bem bacana da gente usar, pode usar folha de sulfite para fazer, corta o quadrado, aí prova, a diagonal, bem bacana, tá? Agora vamos para a aula 5 e 6. Aula 5 e 6 é diagonal do prisma. E aí, gente, tudo ok com o prisma? Então, vamos lá, né? Essa aula também traz bastante números reais, tem que retomar prisma, se não estiver tranquilo, a gente já sabe, né? Com a nossa experiência, olhando os registros dos nossos estudantes, a gente já sabe que a questão da fatoração para raízes não exatas é uma questão que talvez seja um dificultador na resolução da tarefa. A questão de aresta e lado, isso tudo tem que ser revisto. A aula 7 e 8, como eu já dei um spoiler antes, ela é essas duas aulas são bem complexas, ela traz números reais, quase todas as atividades, as raízes não são exatas. A atividade 2 ela trabalha com raio da circunferência, a incógnita está no segundo membro da equação incompleta do segundo grau. Depois tem uma atividade do Enem que fala de esfera, ela traz muita esfera, muita pirâmide, que é bem bacana, né? Só é bom resgatar isso, verificar onde o teorema de Pitágoras pode se encaixar, só que geometria espacial ficou lá na segunda série. Então, a gente precisa estudar bem essas aulas, antes de entrar na sala, porque senão, gente, acontece o que a gente menos quer nessa vida, que é ficar resolvendo na lousa sozinho, e os alunos não conseguirem, e a gente tem que estar à lousa, e a gente tem que fazer a atividade lá sozinho na lousa, né, para eles entenderem. Eles têm que entender antes, tá bom? O movimento metodológico, né, que a gente também fala sempre aqui, que é a importância da gente ler o iniciando, desenvolvendo, finalizando. O iniciando é onde traz objetivos, conhecimentos prévios, a gente já falou aqui da importância do teorema de Pitágoras para o ensino médio, lá tem várias coisas que falam sobre isso.
a classificação dos triângulos, né? Eles lembram, olha, professora, lá você vai precisar do triângulo equilátero, vai precisar do triângulo retângulo, que a classificação é em relação aos ângulos, do triângulo equilátero em relação aos lados. O desenvolvendo, né, que é a aula propriamente dita, ele fala da questão do plano cartesiano, se está tranquilo, associação, né, do Pitágoras com distância de 2 pontos, a questão de troca de resolução, né, a gente pode fazer, agora os números pares, troca o caderno com os números ímpares e vamos corrigir para ver se está igual ao que você pensou. O finalizando é a avaliação do processo, né, como que eu vou registrar, como é que eu vou saber que os meus estudantes realmente, ao final dessas 8 aulas, conseguem resolver situação, problema que envolva o teorema de Pitágoras. Como é que ele consegue reconhecer o teorema de Pitágoras em algumas situações de problema? Eu preciso, nesse finalizando, é justamente isso. E agora a gente vai para o nosso estudo das atividades. Vamos ver aquele contexto do conhecimento, do conteúdo dos estudantes, como é que ele aparece nas atividades da SA6. Então, aí tem um exemplo da aula 3 e 4. É uma atividade da AP 2013, tem tempo, hein? Então, fala que tem 2 prédios, aí tem 2 pássaros, encontra-se no alto dos 2 prédios, a gente enxerga um pedaço de pão, aí tem as medidas. Então, a primeira coisa que a gente espera do estudante é que ele relacione os dados, né? Porque o que ele precisa fazer? Ele precisa enxergar 2 triângulos retângulos, né? Estou começando pela altura. Em nenhum lugar está dizendo que tem 90 graus aí em relação à altura. Está subentendido. Então, aí a gente já pensa lá no conteúdo dos estudantes, né? O conhecimento do conteúdo dos estudantes. Será que eles vão achar aí esse triângulo retângulo? O que será que eles vão pensar quando vem? Será que eles vão relacionar isso com o teorema de Pitágoras, né? E depois que ele achou o triângulo retângulo, ele ainda tem que relacionar com a distância de 2 pontos, que é o pássaro e o pão. Então, vamos olhar lá a resolução. E antes disso, antes da resolução, a gente pode fazer uma hipótese, né? É legal, gente, a gente fazer isso. Falar, ó, o que vocês acham? Qual pássaro que vai pegar primeiro? A primeira ideia, ó, conhecimento dos estudantes. Eles vão falar, é o P1. Por quê? Porque está mais baixo. Então, só que está mais distante do prédio. Ó, a distância do prédio até o pão é 36, no outro é 25. E aí? Vamos fazer uma hipótese? Quem acha que é o P1, quem acha que é o P2? Então, depois vamos resolver, trocar. Quem acha que é o P2, mostra o caderno. E assim a gente pode fazer aí uma brincadeira com essa questão de quem chega primeiro para pegar o pão. Aí tem a resposta. Bom, passada a fase de que o nosso estudante verificou o triângulo retângulo, né? Ele teve que aí achar que o prédio, ele tem que fazer 90 graus em relação ao chão, a não ser que fosse a torre de Pisa, que tem 4 graus de inclinação aí de direito, e aí é outra história, né, gente? Mas aí ele achou o triângulo, passou dessa fase, achou o triângulo retângulo. O que ele precisa fazer? Ele precisa ainda fazer essa representação mental. Ele precisa interiorizar as imagens que estão aí com o conceito. Qual é o conceito? Triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras. Ele precisa reconhecer aí o teorema de Pitágoras. Reconheceu? Ok, passou a primeira barreira. A segunda vem em relação aos procedimentos, né? Então, aí a gente tem 2 triângulos retângulos, ele vai achar
que ele precisa achar a medida das duas hipotenusas, a primeira do P1, que dá 45, a segunda do P2, que dá 65, e aí, quem achava que era o P1? Esse acertou, mas ainda tem lá a distância, tem que tirar um do outro. Então, esse é um exemplo. O outro exemplo já é mais complexo, diria bem mais complexo. Então, primeiro, ele precisa achar a distância do ponto VE como a altura da pirâmide, porque ele está assim, encontre a altura da pirâmide, ou a altura VE da pirâmide, e a base é quadrada de medida 8, e VC é 10. Ele não coloca na figura onde está o 10 nem onde está o 8. Então, o estudante precisa saber quem é a base quadrada, o que é esse VC, ele é a aresta da pirâmide, mas é o lado de um triângulo. Então, aí é o conhecimento do estudante aí. Então, o que o nosso estudante aí, ele pode, possível erro que ele pode cometer? É a falta na compreensão dos elementos da pirâmide e relacionar aos elementos do triângulo retângulo. Olha que coisa complicada. Então, primeiro, ele tem que ver os elementos da pirâmide, as arestas, aresta VC, aresta CB, para dizer que a metade aí de 8 é 4 e a aresta é 10, só que essa aresta, ela vira o lado de um triângulo. E aí que ele precisa interiorizar as imagens mental do conhecimento. Então, o conceito aí sofre uma mudança, só que o significado é o mesmo. Então, vamos lá ver como fica? Nós trouxemos esse desenho, fizemos um desenho suporte, para a gente entender como é que funciona esse conhecimento. Então, vamos lá. Então, apagamos o outro lado, né, as outras faces da pirâmide. Então, primeiro, ele tem que reconhecer que VC, além de ser a aresta da pirâmide, é o lado desse triângulo aí, PVM. E ele ainda tem que enxergar um triângulo retângulo aí. Será que o nosso estudante vai conseguir? Então, aí é para pensar o conhecimento do estudante, né? E descobrir esse lado aí, VM, tá? Ultrapassada essa fase que ele olhar para a figura, reconhecer o triângulo retângulo, reconhecer a aresta como lado de um triângulo, passou essa fase, ainda tem mais um outro agravante, que aí pode ser um possível erro dos nossos estudantes. A incógnita está no segundo membro da equação. É uma equação incompleta do segundo grau, e a incógnita está no segundo membro. E o resultado é 84. Será que ele vai colocar 84 nesse resultado? Ou ele vai fatorar? Isso é um possível erro que o estudante pode cometer. Um outro possível erro é ele terminar a atividade por aqui. E aí, a gente tem que ter... será que ele está tendo esse raciocínio hipotético? Que será que 2 raiz de 21 responde à minha pergunta? Será que esse 2 raiz de 21 é a altura que o exercício está me pedindo? Então, ele tem que olhar, VM está ali. Ele é o apótema lá da pirâmide, não é a altura. Então, ele tem que ter esse raciocínio hipotético para continuar. E aí, a gente fez mais um recorte para que seja esse segmento VE, né, segmento de reta VE, que é a altura, que é o que a atividade está pedindo. Então, é mais um triângulo retângulo. Então, 2 raiz de 21, que é o lado do VM, mais um agravante, mais uma possibilidade de erro, porque ele precisa levar isso ao quadrado. A incógnita, mais uma vez, está do lado, no segundo membro, e a raiz, aí o resultado é 68 e precisa fatorar, tá? E
Aí, mais uma vez, ele precisa ter esse pensamento hipotético. V é altura? Então, será que eu respondi a minha atividade? Então, isso é um possível erro também que os estudantes podem cometer nessa atividade. A outra possibilidade é usar a diagonal do quadrado, já que ele já usou isso em outras aulas. Lá, aula 1 e 2 fala de diagonal do quadrado. Aí, se o quadrado tem lado 8, a diagonal é L raiz de 2, então é 8 raiz de 2, que dá 4 raiz de 2. Aí ele vai montar, enxergar, olha, ele vai ter que enxergar um triângulo retângulo, C, E, V. C medido 4 raiz de 2, o CV, a atividade já deu, que é 10, e aí ele acha a altura numa única resposta. Isso é bom, a gente troca as atividades e vê se alguém fez numa tacada só, tá bom? Então, esse aí é como algumas atividades da SA6 podem aparecer, onde o conhecimento do conteúdo e do estudante é importante que a gente tenha esse olhar, esse contexto nessas atividades para a gente poder planejar as nossas aulas e ganhar tempo nas nossas aulas e ganhar mais conhecimento com os nossos estudantes. Aí a gente vai para o nosso momento ATPC, que é o momento de desdobramento, né? Espaço da formação continuada. Nesse momento ATPC, então, é a junção de todo o planejamento de conteúdo que nós acabamos de ver com a gestão sala de aula, né? Ah, Silene, eu olhei ali a aula 1 e 2, eu vou pular um pouco, eu vou lá para 7 e 8, que já é mais complexa. Olha, eu não vou dar todos da 7 e 8, vou guardar uns para o final, porque uma coisa que é legal a gente saber também, gente, que a atividade mais complexa a gente faz na escola, e as menos complexas a gente deixa para casa para ele não desanimar, né? Se você dá uma atividade dessa para ele fazer em casa, ele não vem para quem perguntar, ele não faz, desanima. Então, a gente precisa ter também esse olhar em cima das atividades, né? O que eu vou guardar para fazer na escola, o que eu vou guardar para casa? Por isso que é importante a gente ler as atividades, com isso a gente ganha tempo e o aluno ganha conhecimento. Então, na formação de etapa, primeiro, o desdobramento é um horário de trabalho coletivo. Então, é a reunião de pares. Silene, mas na minha escola só tem eu e o outro. E o outro faltou. Eu estou sozinha. Qual que é a sugestão? A gente cria um grupo no celular, professores de matemática da escola tal, da terceira série, do ensino médio, ou todo o ensino médio. Por quê? Porque eu posso colocar lá para o meu colega o que eu vi. Olha, eu estou aqui olhando as atividades da terceira série, aquela atividade da pirâmide é muito complexa. O que você acha? E, de repente, o professor que não assistiu, não pôde assistir junto com você, assistiu no outro horário, ele vai olhar lá e falar, realmente, eu olhei mesmo, olhei lá no caderno, está complicado. Então, é um horário coletivo, mas dá para, sem ter a possibilidade de todo mundo junto, cria um grupo, vamos conversar, vamos deixar registrado, porque quando chegar na semana B, falar no seu celular. Claro, né, tem que fazer o plano de aula, com documento de escola, mas aí é um jeito da gente registrar que todos os professores veem, né, um jeito da gente compartilhar os nossos pensamentos do que a gente está assistindo aqui. Então, fazer a leitura, já falamos, né, várias vezes, precisa ler, precisa decidir o que vai para a sala, o que eu vou deixar para casa, né? Registrar, acabei de dizer, vamos registrar para o nosso colega ver, então pode ser um grupo, áudio, faz um áudio lá, olha, estou aqui, vem da S6, eu vi a tal atividade, eu achei, vamos usar os meios de comunicação, né? E aí, na formação da ano série, da semana B, é colocar tudo isso em prática, né? Então, aí sim, a gente formula o nosso planejamento da nossa aula, busca aquele registro, nem que seja um áudio que a gente enviou para o nosso colega, e discute com pares que estão ali presentes no momento. Vamos fazer um cronograma, que é a gestão de sala de aula, gente.
né? Olha, essa aula 7 hoje está muito complexa, 2 aulas não dá, eu vou ter que usar mais aulas. Verifica quem é o professor depois da sua aula, né? Olha, professor, espera aí 10 minutinhos, eu estou só terminando esse raciocínio aqui. Isso é muito importante, tá, gente? É muito importante a gente saber, ter tudo isso na mão, ter muito claro que a gente vai para a aula, como que vai ser essa aula, que horário vai ser essa aula, né? Se é muito perto da hora da saída, quando eles chegam, a cabeça está mais fresquinha, tudo isso é planejamento, tá bom? Aí tem a sugestão de leitura, que é base de conhecimento de professores do genérico ao especializado, né? É uma tese do Ferreira, que tem tudo isso que a gente falou sobre o conhecimento especializado do professor de matemática. É bem legal, se vocês tiverem um tempo aí, vale a pena recorrer e ler esse texto, que é bem legal. E aí a gente vai sintetizar o que a gente fez até agora. Retomamos as ideias da formação de etapas para falar do conteúdo especializado do professor? Sim. Qual conteúdo a gente discutiu hoje? Conteúdo específico do conteúdo e do estudante. Depois, a gente analisou a F6? Sim. Analisamos como? Nós olhamos algumas atividades, uma mais simples, a outra mais complexa, onde a gente pôde ver bem esse contexto do conteúdo do professor e dos estudantes, onde eles aparecem. Por que a gente tem que saber onde os possíveis erros dos nossos estudantes, né? Já fizemos isso? Ok, fizemos. Então, tudo ok. Aqui tem o QR Code para você que me acompanhou até agora, colocar lá a sua opinião, põe aí o seu celular, mostra para a gente que você participou, coloca a sua opinião, tá? É bem bacana, a gente quer ouvir você, professor, e é importante para as nossas futuras ações, tá? É importante que você participe. Entra aí, vou contar aí até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, agora dá tempo de você entrar aí e participar. As referências, gente, olha quanto estudo é feito para que essa formação aconteça, né? Todo esse estudo, os materiais oficiais, as leituras. Aí, para encerrar, a gente agradece, né, a atenção sua, professor. Agora eu vou fechar meu material aqui, que essa parte eu gosto de que vocês me vejam, tá? Muito obrigada, professor, professora, que esteve com a gente até esse momento. É muito gratificante para a gente saber que você está aí do outro lado, escutando a gente, lendo o material, elaborando as suas aulas, tá bom? E muito agradecida também, né, gente, a todo o pessoal que faz essa formação acontecer, o pessoal da Rosana, o professor, o pessoal daqui do operacional que faz as gravações, o pessoal das Libras, é muito importante, tá, gente? É muita gente envolvida para que você, professor, nos escute nesse momento, tá bom? Até a próxima, bons estudos, boas aulas e tchau. Até a próxima.